Bom, agora aqui no SBT Meio-Dia vamos falar de um assunto que abalou o executivo de Florianópolis. Foi rejeitado ontem na Câmara de Vereadores o relatório final da CPI dos radares. Foram 13 votos a favor da rejeição, 8 pela aprovação e 2 abstenções. Com isso, o prefeito da capital, César Souza Júnior, não será julgado. Hoje pela manhã, ele falou sobre o assunto. A Câmara, por ampla maioria, esteve à altura do seu papel. Na verdade, foi um relatório que consumiu mais de 400 dias de trabalho legislativo, muitas horas extras, salários, e chegou a um resultado pífio, politizado, que não tinha nenhuma base técnica. Então, a Câmara realmente entendeu que aquele relatório não era um relatório sério, né, e pôs fim a esse processo. Quais as vantagens que os responsáveis por esse relatório teriam em movê-lo contra o senhor? Primeiro, a desqualificação das pessoas. Tem gente que ainda acredita que política se faz desqualificando o outro a qualquer custo. O relatório foi relatado, ou seja, foi escrito por um vereador que é condenado por corrupção pela justiça, no caso de compra de votos. É presidido por um outro vereador que não esconde ninguém o sonho em ser vice-prefeito, numa chapa opositora à chapa que nós devemos apresentar. E, para mim, causa espécie imaginar que os dois vereadores, com esse currículo, consigam chegar a conclusões que nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público chegou. Então, realmente, talvez eles, quem sabe, aí no futuro próximo, vão ter, quem sabe, dar aulas para a Polícia Federal, para o Ministério Público, sobre como se investiga. Mas tenho certeza que com um currículo e com a vida pregressa de ambos, não os recomenda a dar aula a quem quer que seja e muito menos a apontar culpados num processo que já teve a sua investigação concluída. O senhor pretende, então, entrar na justiça contra eles? Certamente com ações cíveis e criminais. Já antecipo aqui que eventuais recursos que venham de reparações cíveis vão ser encaminhados ao Cantinho dos Idosos, a outras entidades. Meu objetivo não é obter recursos desse processo, e sim reparar a honra, reparar a legalidade, inclusive também com processos criminais. Prefeito, então, Prisco, boa tarde, não Tudo vai bem, ser Diane? investigado. Não, e não falou vai hoje ser. à imprensa pela manhã. Exatamente. É aquilo que nós comentamos aqui na semana passada, Diane? Até achei extremamente suavizada a indignação do prefeito César Souza Júnior, e amplamente procedente. É aquilo que nós colocamos. Não se falou sobre cassação de prefeito ou alguma coisa arrolando o prefeito, nem no Ministério Público, nem na Polícia Federal, consequentemente, também não na Justiça. Daí vem a Câmara com essa solução. É lamentável, porque isso leva ao descrédito da classe política, e especialmente dos mandatários, dos detentores de mandato, na medida em que tentaram, de alguma maneira, uma manobra capaz de encurralar o prefeito, que nem candidato à reeleição em cima do processo eleitoral. Acho que os vereadores da CPI perderam uma grande oportunidade de ter um pouquinho mais de juízo. Fala da economia do país também, Prisco? Sem dúvida. A economia do país é delicada. Saltou aos olhos a notícia do próprio presidente Michel Temer de que o déficit de 2017, que deverá ser definido entre hoje e amanhã, poderá chegar a 150 bilhões de dólares. Desse ano, 170. Ora, a expectativa do mercado, do empresariado, é que no ano que vem não batesse nos 3 dígitos o déficit. Se estão falando já em 150, é praticamente a mesma coisa do déficit desse ano. Ou seja, então a economia só vai começar a rodar e responder mesmo em 18. É preocupante esse dado. Mais preocupante ainda é o verdadeiro pacote de bondades, que totalizam aí 130 bi, que já estão dentro de 170. Ou seja, o governo interino já jogou 170 para botar isso tudo dentro. Como? Os quase 70 bilhões de reajuste dos servidores, que não era momento, os 50 bilhões do acerto com os estados, os 5 bilhões do reajuste da Bolsa Família e os 3 bilhões excepcionais que foram encaminhados para o Rio de Janeiro. Então, não é possível. Por isso que ontem, junto com empresários, especialmente do agronegócio,
Michel Temer já sinalizou a necessidade de medidas fortes, que não serão adotadas antes da votação do impeachment de Dilma Rousseff, lá pela 3ª semana de agosto, até porque ele é um interino. Mas, uma vez confirmado o afastamento de Dilma Rousseff, as medidas virão. E a primeira delas, talvez aí coincidindo logo depois das eleições, porque senão seria muito desgastante para os candidatos governistas, especialmente nos grandes conglomerados urbanos do Brasil, é a questão da reforma da Previdência. Tem que ter, sem dúvida nenhuma, uma idade mínima. A expectativa de vida hoje é maior, logo tem que subir também o prazo para a aposentadoria. Não tem cabimento gente aposentando com menos de 50 anos. E, além disso, outra medida que o governo já começa a sinalizar, Yudiane, que é uma medida controversa, que vai merecer reparos, assim como da Previdência, a questão da elevação dos impostos. O Brasil não aguenta mais impostos. Isso aí vai ser uma situação delicada para o governo, e o governo Itamar Franco não, o governo Michel Temer. Obrigada, Plínio. Tá bom?